Eu estou gravando esse vídeo, primeiro de tudo, para dizer que nós devemos fazer juntos uma rede de solidariedade, torcer para a pronta recuperação do Zé Raimundo, colega de vocês, orgulho da nossa universidade. E dizer também que a gente precisa de uma ação coordenada para as próximas semanas. A semana que está chegando é uma das semanas mais cruciais em relação à pandemia aqui em Pelotas. Existe um desenho que está sendo desenvolvido pela UFPEL, pela Faculdade de Medicina, pela Prefeitura, em que a gente está tentando fazer um fortalecimento de tendas em frente às unidades básicas de saúde e de teleatendimento. Então eu queria dizer que ao longo dos próximos dias a gente vai chamar vocês para que vocês participem desse esforço junto conosco. Queria agradecer desde já a boa vontade de vários de vocês que têm se manifestado querendo ajudar. E vamos todos juntos, pode ter certeza que a UFPEL seguirá sendo exemplo no combate à pandemia. Vamos sair dessa todos fortalecidos. Um abraço, obrigado, gente. Estou gravando esse vídeo para conversar um pouco com vocês sobre o plano de enfrentamento à pandemia ao nível da atenção primária à saúde em Pelotas. Primeiro dizer assim que tem um plano que a gente vem discutindo há alguns dias no Departamento de Medicina Social, que na nossa especialidade, acho que como em todas, né, entrou o mês de março e começou a chover protocolos. Só o Ministério da Saúde está na 6ª versão do protocolo para atenção primária. Mas assim, mais do que ficar lendo e entendendo todos os protocolos, o que a gente tem que tentar é olhar para a nossa realidade e ver como é que momento que a gente está da pandemia aqui em Pelotas. E daí, acho que todo mundo sabe disso, né? Então já tem alguns casos confirmados na semana passada, o vírus já está circulando entre nós e, bom, toda a força lá para o nosso colega, Zé Raimundo, né? Bom, então o vírus já está circulando entre nós e a gente espera que essa semana comecem a aparecer, distribuídos pelo território, uma série de casos pontualmente, né? E aí o que a gente tem que evitar que aconteça? Tem que evitar que aconteça de que uma pessoa comece a ter febre, né, tosse, tal, dor de garganta, lá no sítio Floresta. E aí essa pessoa que ouviu na televisão que a triagem para o corona é na UPA, lá do Areal, ou é em algum lugar do centro da cidade, ou algum 3 ou 4 lugares pela cidade. E aí essa pessoa, então, se desloca, tossindo, espirrando e tal, até a UPA do Areal para ser atendida. A gente tem que pensar que esse paciente lá do sítio Floresta precisa ter uma outra estratégia de atendimento, né? Um ponto forte no nosso sistema de saúde aqui de Pelotas é que a gente tem 50 unidades básicas de saúde distribuídas pelo território. E a OMS orienta de que o atendimento tem que ser feito o mais próximo possível da casa do paciente e em tendas, preferencialmente na frente das UBS. As tendas têm que funcionar fora da UBS, num lugar que fique visualmente destacado, para que o paciente tossindo não entre na UBS, ele entre na tenda, porque ela é bem arejada e porque uma das estratégias importantes do enfrentamento a essa pandemia é proteger o profissional de saúde. Então, colocar um paciente tossindo dentro de uma sala fechada, não, né? Se a gente puder evitar, a gente tem que evitar. O profissional que vai atender o paciente na tenda não toca no paciente. Ele tem que estar lá todo paramentado, de máscara cirúrgica, de máscara shield, de avental, de luva, e não toca no paciente. Ele vai ver a temperatura com termômetros, ver a temperatura à distância, vai contar a frequência respiratória e vai avaliar o padrão respiratório, vai coletar uma anamnese e com esses dados ele vai fazer a tomada de decisão. É um caso leve, que pode ser orientado para o domicílio, para o isolamento de 14 dias, dá as orientações, dá o atestado de afastamento do trabalho de 15 dias, receitas de paracetamol e vai para casa. E a unidade assume a responsabilidade de a cada 48 horas telefonar para esse paciente, para ver como é que está a evolução. E é um paciente moderado, que vão ser 20% dos pacientes moderados, que vão ter que ter uma avaliação, vão passar para consulta médica e alguns deles, né, talvez vão internar.
Então a estratégia tem várias ações, a gente ter tendas, a gente cuidar dos profissionais, a gente organizar os pacientes que procuram a UBS de forma que o menor número possível de pacientes procurem a UBS. E para isso, a estratégia que a gente está montando e que está funcionando já nas UBS do departamento é o que a gente está chamando de UBS online. Cada uma das nossas UBS tem um celular que fica na casa do médico, que está num processo de revezamento com os colegas para que um trabalhe 15 dias e outro trabalhe 15 dias. Então, quem está em casa essa semana fica com o celular, telefona para os pacientes, manda o WhatsApp para o paciente da agenda, que está agendado para essa semana, e avisa por que a consulta está sendo suspensa, tenta ver o que ele pode resolver por teleatendimento, evolui no ESUS, faz receita, salva a receita em PDF e envia para o paciente pelo WhatsApp. Isso não está bem amarradinho ainda com a prefeitura de como é que vai ser o fluxo dessas receitas, né? Mas tem até uma proposta que a receita vai para o WhatsApp, para o paciente, para a farmácia, e a farmácia vai ter um serviço de teleentrega para levar, principalmente para idosos e pacientes de risco, com um motoboy, levar esse medicamento em casa, para o paciente não sair de casa, só por causa de receita. Dentro da estratégia, então a gente tem as tendas, o UBS online, a proteção dos profissionais através do rodízio, né, de equipes a cada 15 dias, e duas outras questões que elas são muito importantes: a abordagem familiar e a abordagem comunitária. A abordagem familiar agora é conversar com cada família. Quer dizer, cada domicílio do município tem que se fazer a seguinte pergunta: se alguém aqui na nossa casa adoecer, aonde ele vai ficar? Qual é o quarto? Qual é o banheiro? Quem é que vai dar comida? Quem é que vai lavar a roupa? Que cuidados vai ter para lavar a roupa e não contaminar outras pessoas? Então essa pergunta tem que ser feita desde as nossas famílias até todas as famílias, até os 110 mil domicílios do município tem que se fazer essa pergunta e tem que ter um plano. A gente tem 300 agentes comunitários de saúde do município, que tem contato com as famílias e que é reconhecido como um profissional de saúde e que pode tentar fazer esse contato pelo WhatsApp, mas precisa montar uma estrutura para isso. A gente já definiu a nossa colega Ana Paula Rosses, que é especialista nessa área, que coordene um plano de ação para fortalecer a abordagem familiar no município de Pelotas. Uma coisa que a gente tem que se dar conta nessa história é de que Pelotas tem, né, seus 340 mil habitantes e tem 30 mil famílias com renda para o Bolsa Família. O que significa que nós temos 30 mil domicílios que não têm 2 banheiros. E que, portanto, quando a família for se preparar para ver como vai ser o cuidado dos seus doentes, é impossível ter uma logística que não contamine todo mundo. Então, assim, gente, tem mais uma coisa sobre a abordagem familiar que é importante destacar. Pelotas tem 110 mil domicílios. Desses 110 mil, 30 mil são esses do renda do Bolsa Família. E os outros 90 mil, que tem provavelmente 2 banheiros e uma estrutura viável de adaptar, nesses a mídia pode nos ajudar a orientar, desde agora. Já começar a fazer essa pergunta sistematicamente em todos os meios de comunicação. Aonde você vai cuidar do seu familiar que fica doente, como vai ser e tudo mais, né? Nós temos que nos ocupar dos 30 mil. E aí tem que botar os 300 agentes comunitários de saúde do município atrás desses 30 mil. E tentar fazer um plano para cada um deles. E aí que vem a parte da abordagem comunitária, porque em muitos lugares vai ser impossível. E aí, como vai ser impossível, a gente não pode permitir que uma pessoa vá ser avaliada numa tenda dessas na frente da UBS, a gente identifica que ela está com corona, a gente avalia que não pode voltar para o domicílio, porque tem outras pessoas de risco lá no domicílio dela, que pode até pegado, claro, pode, sem dúvida. Mas o nosso movimento enquanto sistema de saúde tem que ser para reduzir os contágios.
Então a gente tem que ter estruturas de apoio, casas de acolhimento, para que essa pessoa possa ir, ser oferecida para essa pessoa, para que ela vá ficar os 14 dias nesse outro lugar. Que pode ser, sabe, o vizinho que tem uma garagem, que tem um banheiro do lado, que se organizou para isso, que pode ser o seminário, o cenáculo, diversas estruturas. Então, voltando à situação da epidemia aqui no nosso município, foram 2 casos na semana passada, a gente tem uma expectativa de confirmação de 50 casos essa semana, e os casos que vão começar a aparecer e circular pelo território, e é a hora de intervir. Quer dizer, não dá para deixar a estrutura exatamente como ela está hoje, porque aí sim, em 20 dias não vai ter leito UTI. Então, ainda dá tempo. Essas ações têm que ser feitas agora. Nós precisamos convencer todas as autoridades públicas e todos os gestores públicos a investir logo nesse plano, porque ainda dá tempo. Talvez semana que vem já seja tarde demais. Então, para isso, né, a gente quer conversar com todos os profissionais. Acho que a gente tem que usar, inclusive, a nossa liderança técnica e profissional de médico e começar a dizer para as pessoas e dizer em todos os meios de comunicação que a gente diz que tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa e a gente tem que ter toda essa estrutura para o sistema de saúde. Se tudo isso for feito, ainda a gente pode conseguir ter algum impacto de redução da aceleração dessa curva e de preservar o sistema de saúde e preservar as nossas vidas. Mas tem que ser agora.